Atenção, Então haverá folga pro atenção, Palmeiras. preste atenção, Quesada, são 8 horas e 10 minutos. O Pedro Cohen conseguiu contato aqui, nós estamos na linha com Alfredo Sampaio, que é o presidente do Sindicato dos Jogadores, e que esteve hoje naquela reunião constrangedora dos treinadores lá na sede da CBF. Nós falamos até agora disso aqui. O Alfredo Sampaio está com a gente para colocar a posição dele ali, do que ele sentiu de um dos maiores vexames da história do futebol brasileiro. Alfredo Sampaio, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado por nos atender aqui. Boa noite, obrigado pelo convite, prazer. Infelizmente vamos tratar de um tema delicado, mas aconteceu e temos que falar sobre isso. Você se sentiu constrangido ali, Alfredo? Como é que você estava, naquele momento ali, se sentiu ouvindo tudo aquilo que você ouviu do Leão e do Oswaldo de Oliveira? Na realidade, eu fui mais constrangido e mais preocupado por causa da repercussão que aquilo poderia dar como deu. Nós estávamos ali, eu, meu time, a diretoria da Federação dos Treinadores, no evento onde a CBF abriu suas portas. A CBF estava, até então, assinando um novo momento da Federação dos Treinadores de futebol, uma relação institucional mais próxima. Então, quando eu vi a fala do Oswaldo, porque o Leão, na realidade, não foi nada demais. Ele fez uma colocação que ele tinha, o sentimento que ele tinha, mas que ele mudou, porque ele fez uma brincadeira com a Ancelotti. Então, naquele momento, e até então, nesse momento, eu não via o vídeo, mas naquele eu não achei demais. Mas o Oswaldo, realmente, ele acabou, estava num dia ruim, provavelmente, ele falou muita coisa de forma veemente, de forma desagradável, que não poderia ter, até pela importância do evento que estava acontecendo. Nós estávamos ali abrindo uma nova porta, nós estávamos ali iniciando uma nova relação institucional com a diretoria atual da CBF, que está dando demonstrações de mudança no futebol brasileiro, que está dando espaço para ouvir todos os players que compõem o futebol brasileiro. E, portanto, aquela fala dele foi inagressiva, foi inadequada, foi desrespeitosa e, naturalmente, a imprensa estava lá, aquilo propagou do jeito que vocês acompanharam, e de uma hora para outra a gente começa a receber mensagens ali no WhatsApp da própria diretoria da CBF mostrando toda a sua insatisfação, e com razão. Você abre a porta da sua casa para receber pessoas, e essas pessoas estão gerando um constrangimento para você, então eles tinham razão em ter o posicionamento que eles estavam tendo ali diretamente conosco, e ali sim eu fiquei constrangido ao ler aquilo tudo. Portanto, eu no final eu gravei um vídeo e fiz questão de soltar para mostrar a nossa indignação e nosso repúdio ao que o Oswaldo fez. E é uma surpresa, porque na verdade eu sempre tive uma amizade muito próxima do Oswaldo, mas ele não tinha o direito de fazer aquilo, ele não tinha dimensão do que ali estava sendo tratado. Estava sendo discutido o momento dos treinadores brasileiros, o futuro, né, da própria treinadores dentro do país, tanto que depois daquele grupo, veio um outro grupo de treinadores mais novos, né, o Barbieri, o Zé Ricardo, enfim, o Fernando Diniz, e foi fantástico toda a colocação deles. Então, o objetivo ali era mostrar como nós estamos entendendo o momento atual, né, do mercado brasileiro, as dificuldades, e a ideia era falar com a CBF, o staff da CBF inicialmente estava todo lá, apoiando, participando, e aí ganhou o Oswaldo num momento ruim demais e se posiciona daquela forma. Então, todos nós temos momentos ruins, só que aquele momento ruim dele ali, equivocado e desrespeitoso, ele gerou um problema que ele nem imagina que aconteceu. Alfredo, você chegou a falar depois com o Oswaldo de Oliveira ou com o Leão? Não. É como eu te falei, olha, o Leão, honestamente, eu não vi ainda o vídeo. Quer ouvir, Alfredo? Nós temos aqui. Você quer ouvir o que o Leão falou? Não, eu prefiro ouvir depois, calma, porque eu vou ser muito sincero para vocês. Eu estou nesse momento agora aqui no hotel, nós trouxemos os treinadores portugueses, nós trouxemos treinadores da Associação Espanhola, e eu estou com eles aqui jantando, e o meu sentimento agora é de muita... Não, mas não é porque eu estou jantando, não.
O meu sentimento agora é de muita tristeza e frustração, porque eu, o Wagner Mancini e mais outras pessoas, nós nos empenhamos muito, mas muito, vocês não têm ideia, para fazer um negócio muito bem organizado e estava fantástico em todos os aspectos. Então, aquilo ali foi um balde de água fria, nos deu agora uma esperança, porque nós estávamos na expectativa de ter uma relação mais próxima com a CBF e eu acho que isso agora vai ficar difícil. E o Oswaldo acabou, uns 15 minutos atrás, me ligou. Eu não atendi e não vou atender. Eu não vou atender porque não concordo que uma pessoa gere prejuízos para outra de uma forma desnecessária, que provavelmente no entendimento dele, ele não fez nada demais. Só que nós sabemos o impacto negativo e a repercussão e o resultado da fala dele da maneira que foi. Então, tá no mundo inteiro, viu, Alfredo? Infelizmente. Tá no mundo inteiro, está circulando o mundo inteiro, o constrangimento que o Ancelotti passou, né? Pois é, e o Ancelotti, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar com ele, é um gentleman, sim, um cara extremamente sim. delicado, um cara que nos recebeu muito bem. Outro dia nós estivemos lá, eu e Mancini, conversamos com ele. O cara comprou, usando um termo, né? O cara comprou o barulho dos treinadores brasileiros ali no palco, falando o que tinha que ser feito, que a CBF tinha que apoiar. Porra, o cara é um gentleman e o cara é um dos maiores do mundo, porra. Você falou com ele depois, Alfredo? Você chegou a pedir desculpas ali, bater um papo com ele ali? Não, porque foi assim, o evento ele teve algumas etapas. Eles participaram da primeira etapa, onde ocorreram algumas homenagens, e logo depois daquele ocorrido, eles saíram porque tinham outros compromissos. E desde então não tivemos mais contato com a cúpula da CBF, inclusive com ele. Mas você vai procurá-lo, né? Não, vai, claro que nós vamos. O mínimo que nós temos que fazer é pedir uma desculpa, mostrar respeito, porra. Nós não podemos aceitar que um cara que está no nosso país, que é bem-vindo, que está trabalhando na nossa seleção, seja atingido daquela forma. Eu no fundo, assim, eu não acho nem que o Oswaldo fez aqueles casos pensados. Acho que ele me parece que está muito ressentido com alguma coisa e acabou não conseguindo medir as palavras e fez uma grande bobagem. E criou um grande dano para todos nós. Isso vocês mesmos, eu falando aqui, vocês não vão conseguir dimensionar, porque nós já tínhamos estado com a CBF em outros momentos e estava se costurando ali uma relação institucional muito legal, que seria muito bom para os treinadores. E por força de um cara que teve um desequilíbrio daquele, eu acho que a coisa se perdeu. Mas que nós já emitimos uma nota de desagravo, né? E naturalmente, deixar uns dias passar, baixar a poeira, naturalmente nós temos que pedir desculpa ao Ancelotti e ao presidente Samir, né? Em nome da CBF, né? Ô Alfredo, o Capelanes, parabéns aí pelo seu posicionamento em relação a esse fato lamentável das declarações péssimas do Leão e do Oswaldo. O senhor acabou de falar que não acredita em caso pensado, mas no fórum estava previsto para que o Oswaldo e o Emerson Leão eles falassem ou eles pediram a palavra em meio ao fórum? Não, então, o que aconteceu é que quando nós fizemos toda a dinâmica do planejando, a ideia era fazer uma homenagem aos treinadores brasileiros já que se retiraram, né, do mercado, e chamamos alguns nomes de peso. O Leão, o Evaristo, o Abel, o Candinho estava aqui, o Hélio dos Anjos, que não se retirou, mas estava também. E nós fizemos uma homenagem. O Oswaldo era um deles. O Oswaldo foi campeão brasileiro. O Oswaldo tem uma história. E nós fizemos ali para mostrar que o futebol brasileiro, né, tem os seus grandes treinadores também. Nós fizemos uma homenagem. Nós entregamos uma placa belíssima para cada um deles. E a partir dessa homenagem, nós fizemos dois tipos de debate. Qual era com os treinadores mais velhos, digamos assim. Qual era a ótica deles, né, do momento do treinador brasileiro, o que nós tínhamos que mudar. E, no segundo momento, o mesmo tema com os treinadores mais novos. Então, a ideia era dar um contraponto daqueles que já tinham vivido aquilo tudo e outros que estão vivendo. E, naturalmente, naquele momento ali,
que ele participou, não só recebendo homenagem, depois no debate, ele teve fala. Ele falou, e foi aí que ele pegou a palavra. Inclusive, ele desandou a falar, eu por 2 vezes, até de forma indelicada, mas era uma maneira que eu achei, iniciei comecei a bater palma para tentar interromper, porque ele não parava. Então, estava previsto ele falar, mas falar ali no tema que estava sendo discutido de uma forma natural, como todos os demais fizeram. Ô Sampaio Quezada, boa noite. Boa noite. A impressão que eu tenho... Bom, você conversa muito mais com treinadores do que a gente, né? Porque você conversa diretamente com todos a todo tempo. Mas a impressão é que a velha guarda parece que resiste mais à ideia de um treinador estrangeiro treinando a seleção brasileira do que essa nova safra, né? Essa é uma visão que eu tenho aqui, ouvindo entrevistas, ouvindo a posição dos caras mais antigos, alguns que inclusive já encerraram a carreira, que já se aposentaram, e a nova turma, e a nova safra que está chegando. Você citou alguns dos nomes aí, não é? A rejeição realmente é maior em relação ao nome estrangeiro quando a gente fala com os caras da velha guarda? Não, a questão dos estrangeiros, assim, até porque nós não estamos em permanente contato com o pessoal da velha guarda, né? Temos momentos pontuais. Mas a questão dos estrangeiros, que isso foi muito bem colocado por mim, pelo Mancini, não tem problema nenhum dos estrangeiros estar aqui. O que nós estamos discutindo ali era porque os estrangeiros estão vindo. Não é porque eles são tão melhores assim, é porque os nossos treinadores aqui foram rotulados de ultrapassados, de desatualizados. E isso é um fato que aconteceu de uns anos para cá. E a gente queria debater exatamente sobre isso, para ver se isso é verdade mesmo, se esse é o ponto de vista. Mas então nunca em nenhum momento foi dito nada sobre os estrangeiros, e principalmente um estrangeiro do tamanho do Ancelotti. Pô, como é que poderíamos falar alguma coisa contra um cara que é campeoníssimo na Europa, que vocês conhecem melhor do que eu, o nível de competição que se joga lá, e o cara é um campeoníssimo, então não teria por que ser contra os estrangeiros. Mas, de fato, às vezes, em conversas informais, percebe-se aquela coisa dos estrangeiros. O que ocorre é que, na verdade, todos têm que entender que tudo passa, que o mundo evoluiu. Não adianta a gente estar vivendo no saudosismo que atenta, porque nós jogamos assim, jogamos assim. Houve uma evolução, o mundo se preparou. A Associação Portuguesa de Treinadores, a palestra deles, a palestra da Espanha, você vê o nível de organização dos caras. Então, é por isso, o representante, o presidente da Associação Portuguesa, o Henrique Calixto, ele mostrou que Portugal hoje tem 400 treinadores no mundo espalhados, só no Brasil tem 56. Então, por que é isso? Não é por acaso. Os caras foram se preparar, tiraram novas metodologias de trabalho, desenvolveram os seus cursos que são muito fortes. Então, eles se prepararam e evoluíram. E nós estamos aqui, dizendo passar, resmungando. E o que nós tínhamos que conversar nesse fórum é exatamente isso. Parou, vamos embora, vamos fazer igual, vamos buscar nosso mercado de novo. Só que realmente, às vezes, há essas falas meio ressentidas e deu no que deu, né? Infelizmente. Ô Fredo, um abraço para você. E acho que teu posicionamento é muito bom, né? E é muito sincero e transparente. Eu só queria, com uma curiosidade, como que o Ancelotti reagiu aos depoimentos do Leão e do Oswaldo de Oliveira? Em que momento vocês tiveram que ele saiu de ladinho, assim, né, de cantinho, porque o semblante dele era um semblante de constrangimento. Então ele se mostrou em algum momento irritado, ele foi um gentleman desde o início? Não, ele foi um gentleman desde o início. Tanto que, repetindo, a fala do Leão, até que eu me lembre, ele falou de fato algumas coisas assim, mas no final ele até brincou com o Ancelotti. Então, na minha memória que eu tenho dali, e você está em cima ali do palco com tudo aquilo, você não fica observando detalhes, você está vendo tudo. Então ali o Ancelotti estava tranquilo, mesmo talvez ele poder não ter gostado da fala do Leão, não sei se foi o caso ou não, mas ele se manteve, um gentleman, educado. E quando o Oswaldo falou, eu até estava brincando com ele, eu estava do lado dele, ele fala demais, eu já vi, mas fala demais no sentido de quantidade, né? Está falando muito. Sim. Mas, de fato, eu não percebi o semblante dele nesse sentido com relação ao Oswaldo. Honestamente, não vi. Se tivesse visto, falaria aqui sem problema nenhum. E quando eles desceram, eles
se retirar, e foram porque eles tinham já outro compromisso, eles já tinham dito que teriam que se retirar em determinado momento. Então, assim, é muito claro a postura do Ancelotti. É um cara educado, é um cara grande, é um cara consciente do tamanho dele, não precisa viver determinadas coisas, e quando se depara com um negócio como ele se deparou, ele manteve a elegância e não deixou transparecer nada, pelo menos que eu tenha visto. Muito bom. Muito bom. Esclarecido. Não tem mais nada, Excelente. né? Tá bom. Parabéns Excelente. pela postura Parabéns, do é muito Sampaio. bom. Excelente. E que se peça desculpas para o Ancelotti. Isso vai mostrar um sinal de grandeza, de respeitar um profissional que... Inclusive, Sampaio é português? É sobrenome português, Sampaio? Eu sou, meu sobrenome é português. Pois eu é, tenho entendeu? cidadania portuguesa. É isso, né? Um país que foi construído por tanta gente que veio de fora, tem que, acho que, receber melhor as pessoas que vêm de fora esses ainda. treinadores né? aí, Claro, e esses exato. treinadores são os primeiros a reclamarem da imprensa e da torcida que os chamam de ultrapassados, são os primeiros a terem preconceitos com treinadores que aqui estão no Brasil, sendo que eles lá estiveram fora do país um dia trabalhando e duvido que eles passaram por um Duvido constrangimento também, desse duvido. tamanho. Duvido. Alfredo Sampaio, muito obrigado, viu, Alfredo? Sucesso Não, aí. obrigado a vocês pela oportunidade aí, estou sempre à disposição. Grande abraço. Obrigado, Obrigado. um abraço. Muito bom. Bom, ouvimos aí, né? Eu acho que Foi muito bom. o mínimo que se tem a fazer agora é pedido de desculpas ao Carlo Exatamente. Ancelotti Mas pelo não adianta, né, constrangimento. Mas não adianta. Ah, mas Só eu- pelo você constrangimento, viu? porque o problema é o cara pedir desculpa, mas continuar sendo um babaca com Ah, pensamento mas aí tudo retrógrado. bem, mas aí cada um Entendeu? com a sua consciência, Preconceituoso. né? Que afaste mas essas ideias ruins. Pronto, né? Cada um com a sua consciência e é o seguinte. Agora, desculpa, o para mim foi Ancelotti caso pensado, tá? Eu vou discordar do Alfredo, pra mim, caso pensado. Eles não estavam... As também declarações, Por que as que eu- declarações sim. Vem cá, As por que declarações que eu sim. perguntei Exato. sobre Declarações, a Boa sequência pergunta, do fórum? sim. Porque eu tenho certeza, a gente conhecendo o Leão, você acha que ele não pediu a palavra lá? Claro. Você acha que pra mim, caso pensado, ó, vamos lá e vamos colocar o nosso posicionamento A aqui diante de todo oportunidade mundo. pintou, né? Oportunidade barra oportunismo, É. entendeu? Pra eles fazerem esse circo que eles transformaram o fórum de hoje. Foi circo. Patético. Virou Claro circo. que foi Tem caso razão, tem pensado. Mais um vai. que corroborou aquilo que nós dissemos aqui sobre Ancelotti, que é um cara, um lorde, né? Não merecia passar por esse constrangimento. É um cara realmente diferenciado. Em todos os sentidos, profissionalmente falando, pessoalmente falando. Então tomara que peçam desculpas aí o Alfredo Sampaio, os organizadores desse evento aí peçam desculpas ao Ancelotti. É o mínimo que se deve fazer num momento como esse para tentar reparar essa vergonha, e tá aí, né, no mundo inteiro. Já pensou? Já foi difícil para a gente trazer um treinador estrangeiro para comandar a seleção brasileira, né? Já foi, não é? Agora você imagina como o mundo está tratando. Ó, levaram o melhor lá do planeta e olha o que os caras estão achando do Ancelotti lá. Pô, imagina agora lá na Itália, na Espanha, o que os caras Isso estão vai na repercutir, Argentina. claro, não, vai repercutir em tudo. Claro isso aí. que Vai vai, repercutir, já porque tá repercutindo. essa hora lá na Europa já é de madrugada, né? Mas chegando a Mas madrugada. durante o dia já foi, porque foi de manhã foi de isso. manhã. Foi de manhã, Mas teve vazou à tarde, o dia, né? teve Vazou o à dia tarde. todo lá. Baixaria, velho. A Isso aí mesa é uma redonda à baixaria. noite lá de Madrid já tratou desse Verdade. tema aí. O Esporte em Debate deles lá já falou muito disso aí Como é que é hoje. esporte em debate em espanhol, hein? Pior que o nosso. Quanto tempo duraria os debatedores lá do Esporte em Debate aqui, Pretzel? 6 minutos. Acho que é por aí, né? Na média, né?